vamos fazer uma análise. O Bolsonaro, ele sempre fez acordos para salvar ele e a família. Sempre foram esses acordos. Só que era assim, ele e os filhos. Dessa vez, ele está tendo que fazer uma escolha. Ou é ele ou é os filhos. Se ele apoia o Tarcísio, ele vai para a prisão domiciliar, fica lá de boa. Se ele escolhe, né, apoiar o Flávio, ele vai ficar na papuda, vai ficar mais de um ano na papuda, e vai depender do Flávio vencer a eleição para dar anistia. Então, esse momento, a base das decisões dele rachou. Porque ele sempre fez Cássio Nunes no STF, acabou com a lava-toga, vetou da decisão monocrática, tudo isso para salvar ele e a família dele. Agora tem essa diferença entre ele e a família dele. E ou a cabeça dele está em pane agora, assim, está nem conseguindo processar tanta informação, ou ele está inclinado para não fechar esse acordo e apoiar o Flávio. E foda-se então, ele só quer passar o legado. Só quer passar a herança dele para os filhos. Velho, pensa bem, Bolsonaro ficou 3 décadas na política e ninguém sabia. Voltou não, só o Guilherme que saiu aí, né? Beleza. Bolsonaro ficou 3 décadas na política, fazendo o que tinha, o que é mais ou menos o normal, que é fazer nada e tirar algumas vantagens por aqui e por ali, colocando a família dele na política e tal, e vivia muito bem no anonimato. Até o belo de um dia que ele viu uma oportunidade, cara. Tá aí, tô começando a ficar popular, tem um tal de antipetismo aí que eu posso pegar carona, vou me lançar para presidente. E deu certo ali no primeiro momento, né? Ele ficou muito popular, venceu. Só que os desdobramentos disso na vida dele, hoje, olha onde que ele tá, velho. Todo fudido de saúde, tomou aquela facada, sem moral nenhuma, tá tudo desmoronando ao redor dele. E se ele nunca tivesse se lançado com a possibilidade de se tornar presidente, estaria lá no Congresso até hoje, baixo clero, ninguém mexe comigo, eu tenho todas as minhas vantagens, tenho diversos imóveis que eu compro à vista, eu vou juntando as minhas rachadinhas aqui e ali e tal, e de repente eu tenho um bolado de dinheiro, compro um imóvel à vista e vou aumentando meu patrimônio, vou vivendo bem. Isso nunca mais vai voltar na vida dele. Você não acha que esse cara se arrepende disso, não? Só que o nome dele tá na história. É isso que eu ia falar agora. Eu não sei se ele se arrepende, porque assim, Bolsonaro ele já era podre de rico por conta dos possíveis escândalos de corrupção aí. Quando nesse mini doc do Arthur, eu comecei a ver, não terminei ainda, mas já vi a parte lá que no começo da carreira, a ex-mulher dele já tinha comprado 14 imóveis em dinheiro, entendeu? Então, assim, dinheiro não era um problema para ele mais, tá? Depois de 7 mandatos, se eu não me engano, ele ficou 7 mandatos como deputado, chega um momento que o cara simplesmente tem dinheiro pra caramba, ele fica buscando algo a mais. E aí pode ser vaidade, que eu acredito que foi o que motivou ele a fazer isso. E essa vaidade vai se alimentando naquelas oportunidades. Justiça seja feita, vamos dizer assim, a gente tem que reconhecer, dar a César o que é de César. O Bolsonaro ele soube aproveitar muito bem o timing político antipetista e ele soube surfar essa onda de uma forma muito inteligente. Apesar de ele ser um asno do ponto de vista político em vários outros aspectos, nesse aspecto precisamente... Ali os astros alinharam, né? Ele foi muito sagaz. E aí ele acabou, meu amigo, surfando a onda, porque viu que aquele negócio, a bola quicou para ele, ele chutou, entendeu? Mas eu não acho que ele se arrependa. Pois é, cara, mas aí tá a minha talvez dúvida. Talvez ele se arrependa de não ter imposto um golpe mesmo, sabendo que a galera ia apoiar ele. Porque o 8 de janeiro, que foi quando o pessoal tentou, já tinha tudo indo para as cucu, ele já estava lá nos Estados Unidos. Eu acho que ele deve se arrepender mais de não ter dado um golpe lá atrás. Por exemplo, 2021. Que ele tinha uma chance grande ali. Se ele desse golpe ali, aí eu acho que a gente não estaria nem fazendo live hoje. Então, mas aí que dá. Agora ele corre o risco de retroceder a ponto de nem aquela riqueza acumulada dele ficar intocada, sacou? Essa é a minha dúvida. Valeu a pena? Beleza, entrou pra história.
Mas e aí, valeu a pena? Não, Cara, eu acho que eu não valeu. estou dizendo que valeu a pena. Não, eu não acho que valeu a pena. Que para mim, cometimento, qualquer construção de patrimônio por meio de cometimento de crime, para mim nunca vale a pena. E assim, sempre de alguma forma, e aí eu não estou falando só, pô, tá cagando regra e tal, não é só isso não. Não, mas valeu a pena ser presidente. Por ser cristão, eu É, acho que quando a gente constrói o nosso castelo na areia, ainda que você não pague nessa vida, você vai pagar numa outra, entendeu? Então eu prefiro fazer o seu certo e para não ter consequências disso. Agora, assim, de novo, eu acho que valeu a pena, na visão do Bolsonaro, ser presidente. O que eu acho que ele se arrepende, de novo, não é de ter feito todo esse movimento para chegar à presidência da República. O que eu acredito que ele se arrependa foi de não ter convertido essa presidência da República em uma ditadura presidida por ele. Entendeu? Eu acho que o arrependimento dele está aí. Pode até ser, na verdade, eu acho que ele se arrepende mais de ter voltado para o Brasil do que de não ter dado um golpe, porque eu também não sei se ele conseguiria de fato dar um golpe. Ele é muito frouxo para isso, pô. Mas eu caí, eu não vi se vocês responderam a minha pergunta. Pois não, é, não, a gente não ouviu tua pergunta, cara. Você travou grandão. Travou legal. Não, eu tinha perguntado, então vocês não acreditam naquela tese de que ele sente que está morrendo e jogariam um all-in para lançar o Flávio ou deixar algum familiar? Cara, pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu acho pouco provável, cara, porque esse tipo de cara, igual a gente falou aqui, ele é covarde, entendeu? Ele não pensa, e ele não deu indícios de que pensa na família dele. Muito pelo contrário, ele já deu vários indícios totalmente oposto a isso. Por exemplo, colocou o próprio filho para concorrer com a ex-mulher, que é mãe do cara, entendeu? Para vereador, que foi no caso o Carlos. Já falou publicamente que nunca beijou um filho dele, porque tem medo de ser coisa de viado, de transformar em baitolo, moleque. Irmão, quando ele falou isso, velho, eu sou pai, bicho. Para mim, dá vontade de dar um soco na cara de um desgraçado desse, porque, bicho, filho é um amor que a gente tem. Não tem como explicar, cara, entendeu? Aí um imbecil desse me falar que não beija o filho porque tem medo de tornar um moleque viado, pelo amor de Deus, é de uma imbecilidade, assim, sem tamanho. Isso para dizer só duas ações dele contrárias aos interesses familiares, etc. Então ele não me parece ser o tipo de cara que faria um sacrifício heróico em prol dos filhos. O que me parece mais é que ele se acovardaria ainda mais e ia tentar de todas as formas buscar tratamento, alguma forma para poder perpetuar essa vida dele. Até porque, se ele de fato for cristão, se tiver o mínimo de conhecimento cristão que não seja para utilizar politicamente, ele sabe que ele vai pagar pelas merdas que ele fez depois. Então, eu acho que ele está com um medo muito maior de morrer do que de ficar pensando em o que ele vai deixar aí depois que ele morrer. O Lula, eu acho que está muito mais preocupado com o legado dele do que o Bolsonaro, por exemplo. Eu vou discordar com o Crack, porque assim, o Bolsonaro, ele vendeu o governo dele para salvar os filhos. Né? Ele melou a Lava Jato, ele acabou com... Ele vetou a questão da decisão monocrática do Supremo. Ele melou com a Lava Toga, tudo isso para salvar os filhos dele. Ele vendeu o governo dele para salvar. Não foi para salvar os filhos dele, foi para salvar. Ele mesmo. Porque se você for puxar aquele fio ali, igual, não sei se foi o Renan, foi o Arthur que falou, aqueles caras lá, o Queiroz era assessor do Bolsonaro. Naquela ocasião, ele estava como assessor do Flávio, mas ele já tinha sido assessor do Bolsonaro. O esquema é do Bolsonaro. O Bolsonaro já manifestou publicamente, inclusive, numa entrevista com o Carlos, que os votos são dele, o mérito é dele, os filhos foram na onda dele. Então, ele não fez aquilo para poder simplesmente vender o governo para salvar os filhos. Ele fez para salvar o rabo dele mais uma vez. Não foi os filhos. Porque os filhos eram a primeira Bolsonaro era presidente, mas em algum momento ia chegar nele. Cara, ele não ia ser preso agora. Mas então, nos 4 anos ele não ia ser preso. Veja, ele poderia fugir, poderia fazer outras coisas. Só que ele vendeu, naquele momento, 2019, ele vendeu o governo para salvar os filhos. Pois ele para salvar o Flávio. Governo pela frente. Não, gente, olha só, o que vocês não estão entendendo é o seguinte, ele não poderia ser preso naquele momento, isso é verdade, ele era presidente. Só que, veja, 2019, ele foi eleito, e 2019, muita gente ainda não conhecia o lado traidor do Bolsonaro, ele foi eleito contra a corrupção,
pauta de segurança pública, isso e aquilo outro. Ele até poderia não ser preso, mas ele ia acabar com o governo dele de qualquer forma. Porque as bandeiras que elegeram ele, se fosse comprovado com esse processo que ele era culpado e que ele era o orquestrador de todo aquele esquema de rachadinha do Flávio, do Carlos e etc e tal, ia acabar com a moral do cara. Ele ia perder, ia começar a tomar muita porrada no governo dele, não ia conseguir governar de forma eficiente, entendeu? Então aquilo ali ele fez para salvar o rabo dele. Os filhos, obviamente, foram a consequência, eles também foram salvos, porque, de novo, eles eram a primeira camada. Mas aquilo tudo ia chegar numa linha que ia acabar desemborcando no próprio Bolsonaro. No Cara, pai. eu não acho que você esteja equivocado no seu raciocínio, que ia acabar chegando nele mesmo. Porém, eu não compacto da tese que ele não liga para os filhos. Eu sei que ele é um escroto, mas eu acho que ele está ajudando também os filhos dele. Cara, eu vou citar o Trump aqui. O Trump falou uma vez assim: eu poderia sair na rua, matar alguém aleatoriamente e ainda assim metade do país ia votar para mim. Na cabeça do Bolsonaro ia ser a mesma coisa. O governo não ia mudar. Não ia mudar nada. Se apontasse ele como culpado, como fazendo parte. Ele ia falar assim: é o sistema tentando me tirar, metade do país ia comprar como comprou. É tipo isso.